Enfermeira do pronto-socorro negou-me atendimento por eu ser muçulmano, sem saber que eu era o cirurgião que a salvou. Fui a cirurgiã-chefe responsável pela separação dos gêmeos siameses neste hospital. Mas, quando precisei do pronto-socorro por causa de uma apendicite, a enfermeira Brenda arrancou meu hijab e me fez desfilar pelo corredor, como se eu tivesse que provar que não estava fingindo. Depois que meu apêndice rompeu e descobriram quem eu era, percebi que Brenda tinha amigos na TI, deletando as imagens das câmeras de segurança, enquanto o RH sumia com as reclamações. Agora, alguém anda invadindo meu apartamento, cortando os pneus do meu carro e deixando bilhetes me ameaçando, dizendo para eu parar de investigar. Acabei desenvolvendo uma dor abdominal insuportável e fui parar de novo no mesmo hospital onde fiquei famosa pela separação dos gêmeos. Entrei curvada, o hijab encharcado de suor, com as mangas da blusa manchadas de vômito, resultado da corrida frenética de táxi. Brenda estava sentada digitando no computador, mas parou na hora e me analisou dos pés à cabeça, do hijab ao meu jeito de segurar o abdômen. Sem dizer uma palavra, apontou para o canto mais afastado da sala de espera. Cada passo era uma agonia, parecia que uma faca atravessava minha barriga. 10 minutos depois, um casal de idosos brancos chegou e se sentou bem no meio. Brenda os chamou imediatamente para a triagem. Vi mais 3 pessoas chegarem depois de mim, e, um a um, foram atendidos antes. O olhar dela passava por mim como se eu fosse invisível, parte da decoração. A dor só piorava, como se alguém estivesse torcendo uma lâmina dentro de mim. Quando finalmente me chamou, nem olhou meus documentos. A mulher religiosa com lenço na cabeça, lá no fundo, disse em tom debochado. Todo mundo virou para me ver tentando levantar, minhas pernas tremendo. Precisei me apoiar na cadeira para conseguir ficar de pé. Ela fez questão de anunciar para todo mundo que havia protocolos especiais para pacientes como eu. Durante a avaliação, mandou eu ficar em pé, mesmo eu mal conseguindo me segurar. O mundo começou a rodar, e tive que travar os joelhos para não desabar. A dor fazia eu enxergar tudo embaçado, mas ela agia como se eu estivesse fingindo. Na sua cultura, vocês sempre exageram a dor das mulheres todo mês, comentou, sem nem checar direito meus sinais vitais. Minha temperatura estava em 39 na NEPS, mas ela anotou 35 incídios na ficha. Senti meu apêndice latejar a cada batida do coração. Tentei explicar que tinha dor forte no lado inferior direito e sinal de descompressão. Tudo clássico de apendicite, mas ela cortou dizendo que eu provavelmente nem sabia o que era isso. Depois, comentou para a colega que pessoas como eu tinham outra tolerância à dor. Então, era difícil avaliar. Pedi para ir ao banheiro porque achava que ia vomitar de novo, mas ela disse que só podia usar depois de ser processada. Eu já estava ali há 2 horas, com gosto de metal na boca e o estômago virado. Ela mandou eu voltar para o canto, esperar mais. O caminho até lá parecia não acabar nunca. Precisei parar 2 vezes para respirar fundo diante da dor absurda. Passou mais 1 hora antes de me chamar outra vez, agora exigindo ver minha identidade. Quando fui pegar a carteira, ela simplesmente agarrou meu hijab e arrancou da minha cabeça. Verificação de identidade só com o rosto todo à mostra, declarou, segurando meu hijab como se fosse lixo. Meu cabelo caiu sobre os ombros e me senti completamente exposta, como nunca tinha me sentido em público. Ela me obrigou a dar uma volta inteira, com todo mundo olhando. Alguns pacientes estavam constrangidos, mas ninguém disse nada. A dor já estava insuportável. Quando tentei explicar, ela apertou meu abdômen justo no ponto mais sensível. Gritei, dobrei de dor, minhas pernas bateram no chão, mas aquilo nem se comparava à explosão que senti por dentro. Ela anotou alguma coisa, e disse que eu teria que andar pelo saguão para provar que não estava fingindo para ganhar remédio. Mal consegui dar 3 passos antes de tudo rodar. Meu estômago virou e vomitei bilha ali mesmo. O movimento trouxe uma dor tão violenta que as lágrimas escorreram. Ela se afastou com nojo, chamou a limpeza e fria, falou que se eu não me controlasse, teria que esperar lá fora. Supliquei para ir ao banheiro só para me limpar. Ela negou. Pedi um remédio para enjoo. Ela negou. Disse que era médica e sabia que meu apêndice estava prestes a romper. Falar exigia um esforço absurdo. Foi então que ela gritou que eu estava fazendo ameaças terroristas por dizer que era médica. Os seguranças me agarraram pelos braços e começaram a me arrastar para fora. Vai procurar tratamento no seu país. Ela cuspiu enquanto me levavam. Me largaram na calçada bem quando minhas pernas cederam de vez. A dor foi tão forte na queda que tudo ficou preto por alguns segundos. Enquanto eu me contorcia no chão, meu antigo crachá do hospital caiu da bolsa. Chefe da cirurgia pediátrica, de 2015 a 2020. A enfermeira da triagem pegou o crachá, ia jogar fora, mas parou ao ver o nome. Doutora Amira Hassan. A caneta caiu da mão dela. Meu Deus, você é ela. O segurança recuou. A cirurgiã dos gêmeos siameses? Outra enfermeira perguntou espantada. Aquela que ficou 18 horas na separação? Eu me remexia no chão, sentindo que meu apêndice ia estourar. Levem para a cirurgia agora! Alguém gritou. 6 horas depois, acordei na recuperação. A mesma enfermeira que me torturou estava na porta, ao lado do administrador. O rosto dela estava branco como papel. O administrador perguntou se eu queria que ela fosse demitida imediatamente. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. Não, respondi por fim. Não porque eu não estivesse abalada, porque estava. Nem porque não estivesse humilhada, porque estava completamente. Mas porque ali, naquele momento, entendi uma coisa simples. Brenda não fazia ideia do que ainda estava por vir. 2 dias depois, voltei ao hospital pela entrada principal. O corte da cirurgia ainda latejava, mas fui de cabeça erguida. O segurança que me expulsou me reconheceu e saiu do caminho sem uma palavra. Fui direto para os escritórios administrativos, no 4º andar. O corredor parecia interminável. Cada lâmpada fluorescente zumbia acima de mim, como se me lembrasse de tudo. Os funcionários passavam. Alguns me olhavam 2 vezes. Outros acenavam com respeito. Alguns desviavam os olhos rapidinho. A história do que aconteceu no pronto-socorro já tinha se espalhado. Cheguei ao escritório do Dr. Theodore Blackwood, diretor médico. A secretária dele me reconheceu na hora. Levantou os olhos do computador e ficou de pé. Agora todo o hospital sabia quem eu era. Ela bateu na porta e sussurrou algo. Não ouvi o que era.
Logo depois, me chamou para entrar. O Dr. Blackwood ficou de pé atrás de sua mesa de mogno. Ele era um homem alto, por volta dos 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro fino. Trabalhamos juntos durante anos, na época em que fui chefe da cirurgia pediátrica. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, que retribuía apesar da fisgada de dor. Apontou para uma poltrona de couro do outro lado da mesa, e eu me sentei com cautela, tentando disfarçar o desconforto. A incisão puxava a cada movimento. Ele se acomodou na cadeira, uniu as pontas dos dedos e me observou por cima dos óculos. Peguei o celular e mostrei a ele as fotos feitas durante a recuperação, meu prontuário, a leitura de temperatura fraudada, o diagnóstico de histeria que Brenda registrou antes do meu apêndice romper. Vi o maxilar dele se contrair à medida que analisava as provas. Ele deixou o celular sobre a mesa, esfregou as têmporas, e eu percebi os cálculos passando rapidamente pela cabeça dele. Responsabilidade, repercussão, o impacto na reputação do hospital. Ele ia dizer algo, mas levantei a mão para interrompê-lo. Tirei uma pasta da bolsa, cheia de e-mails impressos de funcionários que testemunharam o caso. 3 enfermeiras, 2 auxiliares e até uma paciente que esperava atendimento. Todos relataram o que presenciaram. Os insultos da Brenda, a recusa em prestar cuidados básicos, a ordem para me removerem à força, mesmo eu estando obviamente mal. Dr. Blackwood leu cada depoimento devagar, e a expressão dele ficava mais severa a cada página. Quando terminou, deixou a pasta sobre a mesa e me encarou diretamente. Sustentei o olhar sem desviar. Ele pegou o telefone e pediu à secretária o prontuário funcional da Brenda. Pouco depois, ela apareceu com uma pasta grossa. Dr. Blackwood abriu e começou a analisar o conteúdo, e vi a preocupação no rosto dele se transformar em alarme. Ele empurrou a pasta na minha direção. Havia ali 3 reclamações anteriores, todas feitas por pacientes que usavam hijab ou outras vestimentas religiosas, todas arquivadas como mal-entendidos ou diferenças culturais, assinadas pela mesma supervisora de enfermagem. Meu estômago virou, e não era por causa da cirurgia. Aquilo não era um episódio isolado. Era um padrão, e o hospital havia preferido fingir que não via. Dr. Blackwood fechou a pasta e se levantou. Foi até a janela e ficou olhando para o estacionamento lá embaixo. Eu esperei em silêncio, ouvindo apenas o tic-tac alto do relógio na parede. Finalmente, ele se voltou para mim e disse: "A Brenda será afastada imediatamente, até a conclusão da investigação." Apenas balancei a cabeça. Não era suficiente. Não depois do que ela fez. Não depois do que permitiram que ela fizesse com outros. Me levantei, ignorando a dor, e falei que queria participar da investigação, ter acesso a todas as reclamações anteriores e entrevistar os pacientes que sofreram nas mãos dela. Exigi transparência. Ele tentou argumentar, mas interrompi. Lembrei que dediquei 5 anos da minha vida àquele hospital, que trouxe prestígio pelo meu trabalho cirúrgico, que treinei dezenas de residentes espalhados pelo país, e que, no meu momento de maior vulnerabilidade, a equipe dele quase me matou por causa da cor da minha pele e do lenço que eu usava. No dia seguinte, cheguei ao hospital às 7 em ponto, sabendo que o turno da Brenda começava às 8. Fiquei no saguão, de onde via a entrada dos funcionários. O local da cirurgia latejava, mas ignorei a dor. Ela apareceu às 7h45, café na mão, conversando com outra enfermeira. Riu de algo que ouviram, até me notar. O copo de café escorregou e caiu no chão, espalhando líquido pelos azulejos brancos. Fiquei parada, apenas observando enquanto ela congelava, o café formando uma poça ao redor do tênis branco. A colega olhou de uma para a outra, sem entender. O rosto da Brenda ficou pálido e, pelo jeito como paralisou ao me ver, fiquei me perguntando o que realmente se passava na cabeça dela naquele momento. Medo de perder o emprego? Ou noção do que havia feito? Ela sabia por que eu estava ali. Os seguranças se aproximaram, não de forma agressiva, mas decidida, e entregaram a ela uma carta. Ela nem precisou abrir para saber do que se tratava. Afastamento imediato até o fim da investigação. Antes de ser escoltada para pegar os pertences, me lançou um último olhar. Na semana seguinte, mergulhei na investigação, mesmo contrariando as recomendações médicas de repouso. Conversei com os 3 pacientes que já haviam denunciado a Brenda. Os relatos eram dolorosamente semelhantes. Demora no atendimento, humilhação, tratamento indiferente. Uma mulher perdeu o bebê depois de esperar 6 horas. Outra teve uma reação alérgica grave que quase lhe tirou a vida porque Brenda se recusou a acreditar nela. Compilei tudo em um relatório detalhado, incluindo não só os incidentes, mas também as falhas sistemáticas que permitiram que tudo acontecesse. A supervisora que ignorou as denúncias, a falta de treinamento para lidar com diversidade cultural e a ausência de mecanismos de responsabilização. Mas Brenda não ia desistir fácil. Contratou um advogado e entrou com uma queixa no sindicato, alegando ser vítima de perseguição por cumprir protocolos, dizendo que eu queria destruir sua carreira por vingança pessoal. A situação piorou. Passei a receber bilhetes anônimos na minha caixa do hospital, avisos para eu desistir, ameaças veladas sobre o que poderia me acontecer. Um dia, encontrei os pneus do carro cortados na garagem do hospital. Avisei a segurança, mas nada apareceu nas câmeras. Ângulos encobertos, horários misteriosamente apagados. Alguém protegia Brenda e sabia o que fazia. Fui chamada de novo ao consultório do Dr. Blackwood. Dessa vez, ele estava acompanhado da assessora jurídica, uma mulher de terno preto chamada Victoria Jones. Ela foi direta. O hospital propunha um acordo discreto, com uma quantia generosa em troca do meu silêncio e do encerramento da investigação. Olhei para o valor escrito no papel. Dava para cobrir todos os meus custos e até desaparecer por um tempo. Bastava assinar o termo de confidencialidade e agir como se nada tivesse acontecido. Rasguei o papel na frente deles. Depois disso, tudo ficou ainda mais difícil. Testemunhas sumiam. Documentos desapareciam. A supervisora responsável pelas denúncias antigas se aposentou antes de eu conseguir entrevistá-la. Brenda voltou ao trabalho graças a uma liminar do sindicato. Foi realocada em outro setor, mas eu ainda cruzava com ela nos corredores.
Sempre passava por mim com um sorriso de canto, como quem sabe que está ganhando. Numa tarde qualquer, enquanto eu conferia prontuários na biblioteca médica, o Dr. Theo Mark se aproximou. Era um residente jovem que tinha estado no pronto-socorro no dia do meu caso. Olhou para os lados, visivelmente nervoso, e então se sentou diante de mim, deslizando discretamente um pendrive pela mesa. Aqui está a gravação das câmeras daquela noite, ele sussurrou. A verdadeira, não aquela versão editada que o hospital alega ser a única. Ele contou que tinha conseguido salvar antes de apagarem. Pluguei o pendrive no meu laptop e lá estava. Um vídeo claro mostrando a Brenda arrancando meu hijab, empurrando meu abdômen enquanto eu gritava, ordenando que a segurança me expulsasse mesmo eu claramente passando mal. E depois, rindo com colegas, dizendo que tinha me dado uma lição. E tinha mais. Áudios da Brenda fazendo comentários xenofóbicos sobre pacientes do Oriente Médio. E-mails em que se gabava de fazer aquelas pessoas esperarem de propósito. Todo um histórico de discriminação, tudo documentado. O Dr. Martinek me explicou que a Brenda tinha amigos na TI que normalmente apagavam esse tipo de coisa. Mas, dessa vez, ele tinha conseguido pegar antes. Estava cansado de ver ela escapar sem punição. Já tinha visto pacientes demais sendo prejudicados. Copiei tudo em vários pendrives. Um para o Dr. Blackwood, outro para o conselho do hospital, outro para meu advogado, porque agora eu precisava de um. Não era mais só sobre mim, era sobre todos os pacientes que a Brenda já tinha ferido, e ainda podia ferir se não fosse parada. A próxima reunião do conselho seria dali a 3 dias. Preparei minha apresentação nos mínimos detalhes. Cada prova organizada, cada testemunho, cada falha do sistema. Brenda podia ter aliados, mas eu tinha algo mais forte. A verdade. No dia marcado cheguei cedo. A sala do conselho era no último andar, com janelas enormes e vista para a cidade. Instalei meu laptop, testei o projetor, queria tudo perfeito. Só que quando tentei acessar meus arquivos, tudo estava corrompido. Os pendrives também estavam vazios. Alguém tinha me passado a perna. Senti o pânico apertar a garganta, mas respirei fundo. Ainda tinha os arquivos originais em casa. Liguei para o Dr. Martinek, mas o celular dele só dava caixa postal. Tentei o pager. Nada. Uma sensação ruim invadiu meu peito. Fui à sala dos residentes, e um colega avisou que ele tinha sido transferido às pressas para outro hospital em outro estado. Sem aviso. Sem deixar contato. Fiquei parada na sala vazia do conselho, mãos trêmulas olhando para a tela em branco, enquanto os membros do conselho chegariam em 20 minutos. Sem provas, era minha palavra contra a da Brenda. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi, e só ouvi uma respiração pesada. Depois um sussurro. Saia do hospital agora. Se você sabe o que é bom para você. A ligação caiu. Senti o peso do corpo afundar na cadeira de couro. O corte da cirurgia pulsando a cada batida do coração. Pela janela, o sol formava sombras compridas no estacionamento. E, em algum canto do prédio, Brenda provavelmente preparava sua defesa. A porta se abriu. Dr. Blackwood entrou com 5 conselheiros. Sentaram ao redor da mesa. A presidente do conselho, uma senhora de olhar cortante, me encarou, esperando. Expliquei sobre os arquivos corrompidos, a transferência repentina do Dr. Martinek, as ameaças. Alguns trocaram olhares, um consultou o relógio, outra tamborilava a caneta, impaciente. Dr. Blackwood sugeriu remarcar, a presidente concordou. Havia outros assuntos. Fui dispensada com uma cordialidade dura. Saí derrotada. No corredor, quase trombei com Brenda. Jaleco impecável, sorriso satisfeito, passou por mim sem dizer nada, mas fez questão de esbarrar no meu ombro, provocando dor na incisão. No carro, tentei acessar remotamente meu computador de casa. Os arquivos também tinham sumido, tudo apagado, até os backups na nuvem. Quem estava ajudando Brenda sabia o que fazia e tinha acesso que eu não imaginava. Fui para casa em choque, e o apartamento parecia estranho. Nada fora do lugar, mas pequenos detalhes desencaixados. Uma gaveta entreaberta, papéis trocados de lugar. Alguém esteve ali. Minha vizinha, Dona Jones, bateu a porta dizendo que viu funcionários de manutenção mais cedo, mas não tinha solicitado serviço algum, e a descrição deles não batia com ninguém do prédio. Passei o resto do dia tentando juntar provas novamente. Liguei para 3 mulheres que já tinham feito reclamações. Os 2 primeiros números estavam desligados. A terceira atendeu, mas desligou logo que me identifiquei, e depois bloqueou meu número. No fim do dia, o RH me mandou e-mail. Meus acessos estavam suspensos até nova avaliação, alegando preocupação com meu estado mental depois da emergência médica recente, recomendando que eu tirasse uma licença prolongada. Mesmo assim, voltei ao hospital para tentar achar aliados. O segurança na entrada ficou sem graça ao me ver. Fez uma ligação e informou constrangido que eu não podia entrar. Fiquei do lado de fora, olhando para o prédio onde passei 5 anos salvando vidas, fazendo cirurgias históricas, e agora era vista como ameaça. O telefone tocou. Era a doutora Sarah Kim, minha colega da cirurgia pediátrica. Ela pediu, quase sussurrando, para nos encontrarmos numa cafeteria no centro. Tinha informações, mas não podia falar no hospital. Cheguei primeiro. Ela chegou 10 minutos depois, olhando por cima do ombro, e sentou-se à minha frente, inclinando-se num tom conspiratório. Explicou que Brenda tinha contatos em todo o hospital. O primo era da TI, a melhor amiga do RH, o namorado supervisor da segurança. Era uma rede de proteção que funcionava há anos. Doutora Kim mostrou prints de e-mails e mensagens em que Brenda e seu grupo combinavam perseguição a pacientes, faziam piadas sobre dar lição em quem consideravam problemático. Ela transferiu os arquivos para o meu celular. Finalmente, novas provas. Mas alertou. Outros que tentaram expor Brenda sofreram represálias, avaliações injustas, mudanças de escala, carreiras destruídas por burocracias do hospital. Agradeci e prometi manter sua identidade em sigilo. Ela saiu rápido, fazendo um caminho cheio de voltas até o carro. Voltei para casa sentindo o peso da paranoia. Fiz backup dos arquivos em todo lugar possível. HDs escondidos, nuvem com nomes diferentes, e-mails para mim mesma em contas que a rede da Brenda não conhecia. No dia seguinte, acordei com o para-brisa do carro em 1000 pedaços, vidro espalhado pelo banco do motorista. A Brenda montou praticamente uma quadrilha de TI para ajudar nas maldades dela.
Isso sim é o tipo de networking corporativo que desanda de vez. Pra que LinkedIn? Se você tem parentes e o pessoal da TI apagando provas mais rápido do que limpar o histórico do navegador antes da mãe chegar. Encontrei um bilhete preso no limpador do para-brisa, com um recado direto. Último aviso. Liguei pra polícia, eles anotaram o caso, mas fiquei na cara que não acreditaram muito. Não tinha testemunha, nem câmera por perto no estacionamento. Sem evidências, pra eles era só vandalismo mesmo. Iam arquivar e pronto. Passei a manhã na oficina, trocando o para-brisa. Tava lotado e eu fiquei esperando, revisando os arquivos que a doutora Kim tinha me passado. Quanto mais eu lia, mais indignado ficava. A rede da Brenda vinha há anos escolhendo pacientes a dedo, com uma precisão assustadora. De repente, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido com foto anexa. Olhei e senti o sangue gelar. Era a casa da minha irmã, que mora a 3 estados daqui com os 2 filhos pequenos. A mensagem dizia: família bonita. Seria uma pena se precisassem de emergência médica. Liguei pra ela na hora. Estava tudo bem. Ela não entendeu nada do meu desespero. Pedi pra ela ficar atenta e me ligar se qualquer coisa estranha acontecesse. Não conseguia explicar direito, senão ia assustar demais. As ameaças só pioravam. A rede da Brenda queria deixar bem claro até onde podia chegar. Não era só minha carreira em risco. Eles podiam atingir quem eu mais amava. Fiquei parado no carro, em frente à oficina, pensando nas alternativas. Eu podia simplesmente desistir, assinar o que me pedissem, fingir que não era comigo, ou então enfrentar tudo e arriscar o que fosse. O telefone tocou. Era o número pessoal do Dr. Blackwood. Ele me chamou na casa dele pra aquela noite. Disse que vinha investigando sozinho e tinha descoberto coisas sérias. Cheguei lá no fim da tarde. O bairro era antigo, cheio de árvores e jardins bem cuidados. Ele mesmo abriu a porta e me puxou pra dentro às pressas. A sala estava tomada por caixas cheias de arquivos, fichas de funcionários, relatórios de incidentes e documentos financeiros. Ele passou dias reunindo tudo o que achou sobre a Brenda e o grupo dela. Me mostrou o que tinha encontrado. O primo da Brenda, que trabalha no TI, mexia nos horários de chegada dos pacientes no sistema para fazer parecer que tinham chegado mais tarde e criava documentos falsos para dar respaldo à versão da Brenda. Uma amiga do RH fazia assumir reclamações. Não só ignorava, como destruía os originais e criava cópias limpas, sem os detalhes comprometedores. 3 anos de encobrimento sistemático. O namorado dela na segurança alterava imagens de câmera, não só apagando, mas usando programas para criar horários e sequências falsas, como se os incidentes tivessem ocorrido de outra forma. O Dr. Blackwood também achou irregularidades financeiras. A rede da Brenda fraudava registros de horas extras, declarava horas não trabalhadas, aprovava folhas de ponto falsas entre si, desviando milhares do hospital. Ele tinha tudo documentado. Provas de verdade, impossível de apagar com um clique. Papéis físicos, documentos originais, registros em diferentes sistemas. Só que também me alertou. Levar aquilo ao conselho seria perigoso. A rede da Brenda só durou tanto porque não tinha medo de destruir quem ameaçasse o esquema. Ele mesmo já tinha recebido ameaças. Passamos horas organizando as provas, fazendo cópias, preparando uma apresentação que não deixasse dúvida. Quando deu meia-noite, tínhamos um dossiê detalhado, mostrando não só as discriminações da Brenda, mas toda a corrupção do grupo. Saí da casa com uma caixa cheia de cópias. Quando fui guardar no carro, reparei num veículo parado do outro lado da rua, motor ligado e faróis apagados. Assim que comecei a dirigir, ele veio atrás. Tentei despistar, dei várias voltas, mas o carro não desgrudava. Segurei firme no volante, tentando lembrar o caminho até a delegacia, mas antes de chegar, o carro acelerou e bateu no meu para-choque. Rodei, subi na calçada e acabei batendo numa caixa de correio. O airbag abriu. Fiquei meio grogue. Quando a vista desembaçou, o outro carro já tinha sumido. Um vizinho saiu, chamou o 190. Depois veio a polícia, depois uma ambulância. Recusei atendimento, mas contei que fui seguido e atacado. Sem placa ou descrição do carro, pouco podiam fazer. Rebocaram meu carro. Peguei um Uber pra casa, agarrado na caixa de documentos. Quando cheguei, a porta do apartamento estava aberta. Do corredor já dava pra ver que reviraram tudo. Liguei de novo pro 190. Enquanto esperava, conferi a caixa. Os documentos estavam todos lá. Estavam atrás de algo, mas não acharam porque estava comigo. A polícia fez outro boletim. 2 episódios na mesma noite era estranho, admitiram. Mas sem prova ligando os casos ou suspeito identificado, estavam de mãos atadas. Sugeriram que eu sumisse por uns dias. Arrumei uma mala e fui pra um hotel. Paguei em dinheiro na recepção. Usei nome falso. No quarto, tranquei tudo que podia e encostei uma cadeira na porta. Sentei na cama, cercado de provas, tentando decidir o que fazer. O celular não parava de vibrar. Dr. Blackwood queria saber se eu estava bem. Doutora Kim ficou sabendo da minha suspensão e estava preocupada. Minha irmã, coitada, estava desesperada porque liguei todo aflito e depois sumi. Mandei mensagem pra todo mundo dizendo que estava seguro. Desliguei o celular e tirei a bateria. Se estivessem me rastreando, era hora de desaparecer. No dia seguinte, acordei com alguém batendo forte na porta. Segurança do hotel. Disseram que receberam denúncia de atividade suspeita no meu quarto e precisavam entrar. Na hora percebi que tinha coisa errada. Segurança de hotel não age assim. Peguei a mala e os documentos e fugi pela janela do banheiro. Era só um andar até o estacionamento. Pulei, senti a cirurgia reclamar, mas continuei. Ia precisar de outro plano. Um lugar seguro para reorganizar as ideias. Alguém que a rede da Brenda não tivesse como alcançar. Lembrei do Dr. Martinez, um antigo colega que se aposentou no ano passado, mora numa chácara a 1 hora da cidade. Sempre disse que, se eu precisasse, era só ligar. Tomara que fosse verdade. Aluguei um carro, mesmo sabendo que ia deixar rastro, mas não tinha opção. No caminho, fiquei atento pelo retrovisor. As estradas estavam vazias. Dr. Martinez ficou surpreso ao me ver, mas logo me recebeu. A esposa preparou o café enquanto eu contava tudo. Eles ouviram em silêncio, cada vez mais apreensivos, enquanto eu explicava sobre a rede da Brenda e as ameaças que não paravam de crescer. Ele me ofereceu o quarto de hóspedes e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. A chácara era isolada,
perfeita para perceber qualquer movimentação estranha, e ainda tinha câmeras por todo lado, fruto dos anos em que ele guardava equipamentos médicos caríssimos no celeiro. Passei os 2 dias seguintes mergulhado na papelada, separando tudo que pudesse servir de prova para montar um caso incontestável. O Dr. Martinez foi fundamental, aproveitando toda a experiência que tinha de hospital para apontar as violações mais sérias. A esposa dele, que já foi enfermeira, trouxe informações preciosas sobre os jeitos que a rede da Brenda tinha de burlar os protocolos do hospital. No 3º dia, o telefone fixo tocou. Era o Dr. Blackwood, querendo falar comigo. O conselho tinha convocado uma reunião de emergência, porque a situação fugiu do controle. As irregularidades financeiras chamaram atenção, e o sistema do hospital disparou uma auditoria automática. Os pagamentos de horas extras estavam com um padrão esquisito. Um auditor externo já estava a caminho, e a rede da Brenda não ia conseguir enrolar gente de fora. Aquela era a nossa oportunidade. O Dr. Blackwood pediu que eu participasse da reunião para apresentar tudo enquanto os auditores estivessem presentes, porque testemunha de fora dificulta qualquer tentativa de abafar a verdade. Voltei para a cidade na véspera, mas preferi não ir para casa, e me hospedei num hotel perto do hospital. Passei a noite ajeitando os documentos e ensaiando tudo o que ia dizer. Cheguei cedo no hospital no dia da reunião. O estacionamento estava lotado, mais do que o normal. Reconheci alguns carros do pessoal do conselho e outros que deviam ser dos auditores. Na porta, a segurança tentou me barrar por causa da minha suspensão, mas o Dr. Blackwood apareceu na hora e resolveu a situação, dizendo que eu era consultor dele naquele dia. Fomos andando juntos pelos corredores, e dava para sentir o clima diferente, com todo mundo comentando sobre a reunião de emergência. Ninguém sabia direito o que estava para acontecer, mas era óbvio que era coisa grande. Perto da sala do conselho, vi a Brenda com a prima e a amiga do RH, cochichando apressadas. Assim que me viram, a Brenda ficou vermelha de raiva, e a prima segurou o braço dela para evitar uma cena. Lá dentro, o ambiente era pesado. 5 membros do conselho de um lado da mesa, 3 auditores do outro, e eu e o Dr. Blackwood na ponta. A presidente abriu a reunião explicando que denúncias graves tinham chegado, envolvendo problemas financeiros e operacionais, e que seria preciso investigar até o fim. O auditor-chefe começou a leitura dos achados preliminares: fraude em horas extras, mais de $40 mil desviados, manipulação de registros eletrônicos, suspeita de destruição de documentos. O rosto dos conselheiros foi ficando cada vez mais fechado conforme ele listava os problemas. Chegou minha vez. Peguei minha caixa, distribuí as cópias, relatórios de incidente, depoimentos de testemunhas, prints de conversas entre o pessoal da rede da Brenda, provas de discriminação contra pacientes por 3 anos seguidos. Expliquei tudo item por item. Prontuários falsificados, relatos de mulheres maltratadas, perseguição religiosa e étnica. Brenda do lado de fora com o grupo dela, e eu pensava no que estavam cochichando, do jeito ansioso que só quem sabe que perdeu o controle faz. O conselho ia passando os papéis de mão em mão, um auditor anotava tudo, outro fotografava as principais provas. O silêncio só era quebrado pelo barulho dos papéis. Quando terminei, a presidente perguntou se Brenda queria se pronunciar. Ela entrou acompanhada do advogado. Negou tudo. Disse que era armação minha por causa daquela emergência médica. Me acusou de perseguição. Mas quando os auditores começaram a apertar, ela se enrolou. Não soube explicar as diferenças nas horas extras. A prima não conseguiu justificar as alterações nos registros. A amiga do RH gaguejou tentando explicar o sumiço das denúncias. A presidente pediu um intervalo. Brenda, a prima e a amiga foram conversar com o advogado no corredor. Gestos irritados, choro, nervos à flor da pele. Quando voltamos, o advogado anunciou que iam se calar dali pra frente, só falando com representação sindical. Mas já era tarde. As provas estavam todas ali. O conselho votou por unanimidade pela ampliação da investigação. Os auditores externos fariam uma devassa completa. Todos os envolvidos foram suspensos imediatamente, e a polícia seria acionada para apurar a fraude financeira. Brenda ficou branca enquanto a decisão era lida. A proteção que ela tinha estava ruindo. A prima da TI, a amiga do RH, o namorado da segurança, todos suspensos e com risco de responder na justiça. Quando a reunião acabou, Brenda veio até mim no corredor. O advogado tentou impedir, mas ela escapou. Parou a um palmo do meu rosto, olhos cheios de ódio. Sussurrou que aquilo não tinha acabado, que eu ia me arrepender de ter destruído a vida dela, que ela sabia onde eu e minha família morávamos. O advogado teve que arrastá-la dali enquanto ela continuava soltando ameaças. O Dr. Blackwood me acompanhou até o carro, garantiu que a segurança do hospital estava de olho nela e nos aliados, que a polícia já sabia das ameaças e que ele mesmo cuidaria de mim lá dentro. Mas eu sabia que nesse ponto, Brenda estava certa em uma coisa: não tinha acabado. A rede dela podia até ter tomado um baque, mas ela ainda tinha gente do lado dela, gente que acreditava na versão dela e me via como o vilão. Nos dias seguintes, recebi dezenas de mensagens, algumas de apoio, agradecendo por ter tido coragem de expor tudo, outras me atacando, dizendo que eu tinha destruído vidas inocentes. O clima no hospital ficou dividido. A doutora Kim me ligou para parabenizar pela coragem. Contou que outras vítimas estavam começando a aparecer agora que a rede da Brenda não podia mais retaliar. A investigação só aumentava conforme surgiam novas provas, mas também vinham os contratempos. O sindicato da Brenda entrou com uma queixa formal. Diziam que a investigação era parcial e que os procedimentos corretos tinham sido ignorados. Exigiram que os funcionários suspensos fossem reintegrados imediatamente. Logo, a imprensa local caiu em cima. Escândalo de discriminação no hospital. Manchetes pipocando. Repórteres ligavam o tempo todo, querendo entrevistas. O advogado da Brenda apareceu na TV, dizendo que ela estava sendo usada de bode expiatório pelas falhas do hospital. Por orientação da minha advogada, continuei em silêncio. Deixei que a apuração falasse por si. Mas era complicado ver a Brenda se fazendo de vítima para as câmeras. Ficou ainda pior quando começaram a surgir manifestantes na porta do hospital, em apoio a ela. Minha irmã me ligou.
aflita com o que saía nas notícias. Tentei acalmá-la, disse que estava tudo sob controle, mas dava para sentir a incerteza na voz dela. A história estava toda distorcida. Os fatos perderam o rumo. Brenda estava ganhando no tribunal da opinião pública. E aí veio outro baque. Restabeleceram o crachá do namorado dela na segurança. O sindicato dele argumentou que ele só cumpria ordens, não podia ser responsabilizado. Voltou ao trabalho, monitorando câmeras, controlando acessos. Eu já não me sentia segura ali. Sempre que precisava ir ao hospital para as consultas pós-cirurgia, sentia todos os olhares em cima de mim. Seguranças cochichavam quando me viam. Enfermeiras desviavam o rosto. A doutora Blackwood tentava me tranquilizar, dizendo que a investigação avançava, que novas provas surgiam, que a perícia financeira tinha achado mais fraudes e queixas antigas de pacientes estavam sendo revisadas. Mesmo assim, Brenda seguia solta, esperando a conclusão do inquérito. O advogado conseguiu para ela prisão domiciliar, não cadeia, pelas acusações financeiras. Ela usava esse tempo para montar a defesa e arregimentar apoiadores. Até que uma noite, o alarme de incêndio do meu prédio disparou. Todos descemos para o estacionamento. Quando liberaram a volta, encontrei minha porta aberta. Não levaram nada, mas ficou claro. Podiam me alcançar quando quisessem. Decidi mudar para outro condomínio do outro lado da cidade, com segurança reforçada e mais saídas. Minha irmã me ajudou com a mudança, mas não contei os verdadeiros motivos. Ela achava que tudo era só estresse por causa do trabalho. A investigação foi se arrastando semana após semana, o advogado da Brenda entrando com recursos para contestar cada prova. O conselho do hospital começava a perder a paciência, e alguns membros até cogitavam desistir, tamanho o desgaste público. A doutora Blackwood me atualizava por mensagens protegidas. Os auditores descobriram mais fraudes do que imaginavam. A rede da Brenda tinha desviado mais de $70 mil em vários esquemas, mas provar a responsabilidade de cada um era complicado. Acabei indo trabalhar em outro hospital. O trajeto ficou maior, mas eu precisava tanto do salário quanto de uma rotina que me distraísse. Os colegas eram corretos, mas mantinham distância. No meio médico, as notícias correm rápido. Todo mundo já sabia do escândalo no meu antigo emprego. O primo da Brenda, que trabalhava no TI, fez um acordo com o Ministério Público. Em troca de colaboração, teria as acusações amenizadas. O depoimento dele escancarou o tamanho da manipulação. Anos de registros adulterados, reclamações apagadas, documentos falsos para acobertar colegas. Já a amiga da Brenda no RH não facilitou. Jurava inocência, mesmo com as provas aumentando. O advogado dela alegava que só seguia protocolos, que as reclamações sumidas eram simples falhas, não destruição proposital. Comparecia às audiências quando chamado. Brenda ficava do outro lado, recebendo instruções do advogado a todo momento. Cada resposta dela era calculada, sempre fugindo do assunto e ainda tentando levantar suspeitas sobre meus motivos. Numa dessas sessões apareceu uma nova prova. O namorado da segurança guardava cópias dos vídeos originais, não para proteger provas, mas para chantagear colegas em situações comprometedoras. A ganância dele acabou expondo os crimes da Brenda. As imagens eram fortíssimas. Vários episódios de maus-tratos, discriminação descarada por aparência e religião. O advogado da Brenda pediu uma pausa. Quando voltaram, ela estava irreconhecível, sem aquele ar de confiança. Novas vítimas surgiram. Um senhor Sikh idoso que ficou sem analgésicos. Uma jovem de niqab recusada mesmo com sintomas preocupantes. Cada depoimento confirmava o padrão de discriminação. A seguradora do hospital entrou no caso, enxergando um risco enorme de indenizações. Os advogados exigiram rapidez, acordo com as vítimas, demissão dos envolvidos, políticas novas, tudo para diminuir o prejuízo. O sindicato da Brenda não recuou, organizou protestos na porta do hospital. Os cartazes diziam que ela era uma enfermeira dedicada injustiçada. A mídia abraçou o assunto. Colunistas discutiam o racismo na saúde versus os direitos dos profissionais. O hospital me fez uma proposta: indenização alta, pagamento de todas as despesas médicas, um pedido formal de desculpas. Em troca, eu teria que assinar um acordo de confidencialidade. Queriam enterrar o caso. Consultei minha advogada, que recomendou aceitar. O dinheiro garantiria minha segurança. As desculpas seriam uma reparação pública. Seguir lutando seria arriscado demais se a arbitragem favorecesse o sindicato da Brenda. Mas outras vítimas também mereciam justiça. Negociei novos termos. O hospital criaria um fundo para todos os pacientes prejudicados. Treinamento obrigatório de sensibilidade cultural para toda a equipe. Um ouvidor independente para futuras denúncias e reconhecimento público das falhas do sistema. O conselho aceitou a contragosto. Anunciaram as mudanças em coletiva. Não admitiram culpa, mas reconheceram que pacientes foram mal atendidos. As novas políticas prometiam não deixar isso acontecer de novo. O julgamento criminal da Brenda começou 3 meses depois, com acusações de fraude financeira. O Ministério Público Federal apresentou um caso forte. As provas eram irrefutáveis. Ponto fraudado, assinaturas falsas, rastros eletrônicos comprovando o esquema. Contei como descobri as fraudes durante minha investigação. O promotor mostrou toda a minha documentação. O advogado da Brenda tentou me desmoralizar, insinuando que eu tinha inventado provas por vingança. Mas os registros financeiros não deixavam dúvidas. O primo dela depôs contra a Brenda, como parte do acordo que fechou. Ele explicou em detalhes como funcionavam os esquemas, como dividiam o dinheiro das horas extras desviadas e como a Brenda começou a fraude, recrutando outros colegas. O depoimento dele foi um golpe duro para a defesa dela. Outros funcionários do hospital contaram sobre o clima de medo instaurado pela Brenda. Enfermeiras ameaçadas por questionarem suas atitudes, médicos prejudicados por defenderem certos pacientes, um ambiente carregado que permitia a discriminação. A Brenda foi ouvida em sua própria defesa. Tentou se mostrar como uma enfermeira dedicada, sobrecarregada por casos difíceis, e disse que tudo não passou de mal-entendidos culturais, que nunca houve intenção de discriminar. Ver o advogado dela tentando segurar a Brenda enquanto ela faz ameaças era como assistir alguém tentando impedir o amigo de mandar aquela mensagem que vai se arrepender às 2 da manhã.
só que com implicações legais bem maiores e menos erro de digitação. Ela negou qualquer intenção de agir de forma errada, mas, no contra-interrogatório, sua narrativa desmoronou. O promotor trouxe à tona e-mails em que ela debochava de pacientes, mensagens combinando ações com sua turma, registros financeiros de depósitos sem explicação clara. As negativas dela não resistiram ao peso das provas. O júri levou 2 dias para decidir, culpada de todas as acusações de fraude e de conspiração. As denúncias de discriminação ficaram fora do processo criminal, mas o veredito de culpa confirmou tudo o que eu já tinha denunciado. A sentença saiu 6 semanas depois. Brenda pegou 3 anos de prisão federal. A prima dela, 18 meses. A amiga do RH foi condenada a 2 anos de liberdade condicional e trabalho comunitário. O namorado da segurança fez acordo por acusações menos graves e também ficou em liberdade condicional. O hospital foi processado por vários pacientes. A maioria dos casos terminou em acordo fora do tribunal. O prejuízo chegou a milhões. Vários membros da diretoria pediram para sair. A doutora Blackwood foi promovida a CEO, com a missão de transformar a cultura da instituição. Voltei lá para uma última reunião. A doutora Blackwood queria que eu ficasse, não só para voltar à cirurgia, mas para comandar as ações de diversidade e inclusão, ajudando a garantir que ninguém passasse pelo que eu passei. Pensei muito antes de aceitar. Voltar ao lugar onde fui humilhado não era nada atraente, mas a chance de provocar mudanças reais era tentadora. Transformar a instituição de dentro para fora, ser parte da solução. Os apoiadores da Brenda foram desaparecendo aos poucos. Sem a proteção da rede dela, outros funcionários problemáticos acabaram sendo expostos. Alguns saíram em silêncio, outros foram demitidos por justa causa. O ambiente começou a melhorar, mesmo que devagar. Aceitei o cargo com condições. Acesso direto à CEO, autoridade para investigar denúncias e verba para programas de treinamento abrangentes. O conselho aprovou tudo. Precisavam de alguém respeitado para liderar a transformação. Meu primeiro dia de volta foi surreal. Pelos corredores onde antes eu era ignorado, agora era recebido de braços abertos. Pessoas que antes desviavam o olhar agora vinham pedir minha opinião. A dinâmica de poder tinha mudado completamente. Implantei canais anônimos de denúncia. Pacientes podiam relatar problemas sem medo. Funcionários também podiam denunciar discriminação sem receio de represálias. Cada denúncia era investigada a fundo. Identificamos padrões e tratamos cada caso com seriedade. Os treinamentos passaram a ser obrigatórios para todos, do pessoal da limpeza aos cirurgiões. Trouxemos especialistas, ouvimos pacientes de diversas origens contando suas experiências. Aos poucos, a compreensão foi crescendo. Teve quem resistisse às mudanças, reclamando de politicamente correto ou da fiscalização mais apertada. Alguns pediram transferência para outros hospitais, e vi isso como um avanço. Os antigos aliados da Brenda também pagaram um preço. O primo da TI penou para arrumar emprego depois de sair da prisão. Sua reputação na área ficou arruinada. A amiga do RH perdeu a certificação e acabou deixando a saúde de vez. Criei um programa de defesa do paciente, com voluntários de várias comunidades ajudando a aproximar pacientes e equipe, diminuindo mal-entendidos culturais e melhorando bastante os índices de satisfação dos pacientes. A atenção da mídia logo diminuiu, e outros escândalos ocuparam as manchetes. Mas as mudanças ficaram. Outros hospitais começaram a seguir nosso exemplo. Aquela injustiça pessoal desencadeou uma reforma muito maior. Brenda foi solta após 2 anos, por bom comportamento e por causa da superlotação, mas ficou proibida de trabalhar com saúde. Pelo que eu vi, foi trabalhar no comércio em outro estado. Às vezes me pergunto se ela sente remorso, se a prisão mudou sua visão de mundo, se entende o mal que causou, mas percebi que isso já não importa. O sistema que permitiu seus abusos estava sendo desmantelado. Minhas habilidades cirúrgicas continuaram afiadas mesmo nesse período administrativo. Voltei ao centro cirúrgico meio período, dividindo o tempo entre as cirurgias e o trabalho de mudança institucional, garantindo que todo paciente recebesse o mesmo cuidado. A reputação do hospital foi se recuperando. A diversidade de pacientes e funcionários aumentou. O que antes era um lugar marcado por discriminação, virou referência em saúde inclusiva. A transformação levou anos, mas aconteceu. Nunca esqueci aquela noite no pronto-socorro, a dor, a humilhação, o risco de morte, mas consegui transformar aquele trauma em propósito. Cada nova política, cada treinamento, cada paciente protegido começou naquela noite terrível. Minha família esteve comigo o tempo todo. Minha irmã virou voz ativa na nossa comunidade, contou nossa história, alertou outros sobre a discriminação na saúde, transformou nossa dor em conscientização. O acordo financeiro trouxe segurança, mas a verdadeira vitória foi mudar o sistema. Saber que outros não passariam pelo que passei, que a rede da Brenda não se reergueria em outro lugar, que agora havia responsabilidade. Às vezes olho para trás e penso como teria sido se tudo tivesse sido diferente, se eu tivesse recebido atendimento digno, se não tivesse quase morrido por causa do apêndice. Mas sem essa experiência, quantos outros continuariam sofrendo calados? As cicatrizes da cirurgia sumiram, as emocionais demoraram mais, mas encontrei sentido na dor, direção na discriminação, força na sobrevivência. Minha história passou a fazer parte da integração dos novos funcionários. Eles aprendiam sobre o que aconteceu, por que temos essas políticas, como a discriminação quase custou a vida de um paciente, e como é fundamental tratar todos com dignidade. Anos depois, sigo trabalhando no hospital, ainda batalhando por equidade e fazendo questão de que nenhum paciente passe pelo que eu passei. O trabalho não para. O progresso é lento, mas cada pequena conquista faz diferença. Cada paciente protegido mostra que a luta vale a pena. O hospital onde quase perdi a vida virou o lugar onde descobri minha missão. Não apenas como cirurgião salvando vidas no centro cirúrgico, mas também como defensor, garantindo que todo mundo que entra ali receba o cuidado que merece. A mudança foi total. Obrigado por deixar eu trazer todas essas perguntas para a conversa. Foi bem mais divertido do que eu esperava pensar nisso tudo com você. Até a próxima. Curta o vídeo, isso ajuda mais do que você imagina.